Lua nova, a nossa penúltima lua nova do ano astrológico. Agora, uma lua nova no signo de Aquário. Se a gente fosse seguir o calendário natural, o calendário da natureza, a gente seguiria o calendário da lua. Então, a lua nova iniciaria o mês, por exemplo. Geralmente, os ciclos das mulheres estão relacionados à lua. Esse é um exemplo de como o nosso corpo, o nosso organismo tem um modo de funcionamento muito mais conectado com a natureza do que com um sistema que nos impõe um determinado calendário. Porém, quem sou eu para dizer que a gente deveria mudar o nosso calendário, né? Mas por falar em mudança, justamente esse é o objetivo e a finalidade do signo de Aquário. Quando a gente fala de uma lua nova, é o momento onde o Sol e a Lua estão unidos. Então a Lua vai receber o que o Sol tem relacionado àquele signo, no caso, Aquário. E com isso a gente ilustra uma possível proposta do que pode significar essa Lua nova. No caso de Aquário, todos os temas voltados para inovação e para o progresso estarão em pauta para poder a gente observar na nossa vida como a gente tem lidado com esses assuntos. Eu poderia dizer que a lua nova em Aquário ela nos convida para poder a gente enxergar a nossa vida muito além do nosso eu pessoal. O objetivo é que a gente enxergue a nossa vida como interconexões com a humanidade de forma geral. O que você tem como proposta, como ideia, a partir do seu eu pessoal, mas que pode englobar outras várias pessoas. Então a lua nova em Aquário nos convida para poder a gente plantar uma semente que outras pessoas também compartilharão dela. De alguma forma, Aquário sempre vai nos convidar a enxergar e a ir além da nossa vontade pessoal. Claro que ela deve ser levada em conta, mas quando a gente chega no 11º signo, o nosso objetivo vai muito além do nosso ego pessoal. Então a proposta dessa lua nova é: tudo que você vem aprendendo até aqui, tudo que você já leu, que você aprendeu, que você ouviu falar, a partir disso, a partir da sua própria forma de pensar, a partir do seu próprio raciocínio, o que você consegue trazer como um novo ideal para a sua própria vida, onde de alguma forma você vai ultrapassar certos conservadorismos que você mantinha na sua vida até então. Quebrar um pouco o moralismo, quebrar um pouco as regras e criar e recriar novas regras para a sua vida. A gente vem entrando num período onde a necessidade de reformular as nossas ideias, de tirar lá das profundezas do nosso ser coisas que nos aprisionavam, ideias, pensamentos que nos aprisionavam, purificar. Com isso a gente terá abertura para poder receber novas ideias e a partir dessas novas ideias a gente consegue de alguma forma ultrapassar e quebrar alguns padrões na nossa vida. Mas se a gente não tem abertura para poder aprender algo novo e nem abertura para poder reformular e purificar a nossa mente, a gente sempre vai girar em volta do que a gente já sabe. Se a gente não tem espaço para nada novo, naturalmente nada novo vai acontecer na nossa vida, porque a gente está girando só nos mesmos padrões. E Aquário quebra padrões. E como Aquário fala de grupos, de pessoas que você tem contato em comum, de pessoas que compartilham o mesmo ideal que você, é o momento da gente rever a nossa postura dentro dos grupos. Como que a gente faz isso? Quando a gente chega em Aquário, no nosso 11º signo, quase fechando o zodíaco, é o momento da gente colocar um pouco da nossa opinião, da nossa verdade, daquilo que a gente considera como certo de lado, para poder compartilhar algo mais coletivo. Se você tem essa verdade pessoal, mantenha ela para você, para sua vida pessoal. Mas quando a gente fala de compartilhamentos em grupos, não necessariamente essa sua verdade pessoal vai se encaixar ali, porque aquele grupo geralmente terá um ideal visando a melhoria para todos, onde nem sempre a sua opinião, a sua visão será a melhor, porque cada um terá a sua opinião. Então o objetivo para o desenvolvimento do signo de Aquário é que a gente tenha uma abertura de mente para poder, unidos, trazer novas ideias e novos ideais e criar novas realidades. A gente continua num período onde é necessário a gente fortalecer as nossas raízes, a gente conhecer quem a gente é, o nosso inconsciente pessoal, questões
que servem como nossa base, porque elas nos firmam na realidade, porque a tendência é que a gente vá de encontro a um período posterior, onde a gente precisará dar algum corte definitivo em algo na nossa vida. Ou esse corte será dado pela espiritualidade. O objetivo disso é a liberação de si mesmo, liberação do que você é e do seu potencial. Antes disso, o que nos resta é continuarmos na nossa autodefesa, aquilo que a gente tem como precioso dentro da gente, que deve ser de alguma forma mantido e respeitado. E se você não respeita o que é seu, o que é unicamente seu e o que apenas você pode defender, dificilmente alguém mais fará isso. A gente ainda se encontra num período onde, de alguma forma, o sagrado está preponderando. O que eu quero dizer? Nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente vem passando por situações que nos têm forçado, para alguns isso pode estar sendo mais difícil, para outros nem tanto, mas onde a gente está sendo convidado, melhor dizendo, a ter e a desenvolver mais empatia e mais compaixão. Ou seja, você vai defender a si mesmo ao mesmo tempo que você precisa tentar compreender e se colocar no lugar do outro. Então, de alguma forma, na nossa vida pessoal, a gente vem enfrentando questões que nos está trazendo um pouco mais ainda de humanidade, principalmente voltada para as questões emocionais. A gente realmente está conseguindo sentir o que o outro sente, mesmo que esse sentimento não seja muito agradável. A gente continua num período que vai levar mais alguns meses aí, onde a gente vai conseguir sentir que está crescendo apenas quando a gente coloca a mão na massa e faz. Caso contrário, a gente pode sentir que o nosso horizonte está bloqueado, porque é necessário a gente fazer. E esse fazer está mais uma vez conectado com a empatia, com a compaixão com aqueles que nos cercam. Mais uma vez, um desafio para alguns, para outros nem tanto. Então, à medida que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente tem essa abertura para poder fazer com que a nossa mente tenha novos pensamentos, mais abertura para poder raciocinar melhor, naturalmente a gente vai ganhando também uma certa responsabilidade a mais em relação ao tratamento e à forma como a gente se comunica. Tudo isso está sendo medido de uma forma onde às vezes a gente pode sentir um grande pessimismo, por outro lado a gente pode sentir um grande otimismo. A gente vem passando por uma mudança de direcionamento para todos nós, de forma geral. Qual seria essa mudança? Agora a gente estará passando para um período onde a gente precisa de menos crítica e mais entrega, onde a gente precisa de menos medo e mais fé, onde a gente precisa de mais confiança e menos filtro. O que eu quero dizer com menos filtro? Se você for filtrar tudo e todos que aparecem na sua vida, dependendo da sua rigidez, ninguém fica. Você se isola. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir, mais uma vez falando, enxergar no outro a gente mesmo. O excesso de trabalho também vem sendo convidado a ser revisto, porque, mais uma vez, o chamado é para poder a gente entregar as nossas vidas, pelo menos parte dela, nas mãos do sagrado. Para esse direcionamento que muitas vezes a gente não compreende aonde a gente está indo, mas a gente aceita ser levado. Se a gente ficar muito nessa postura de crítica e de firmeza, de rigidez, a gente não consegue ter essa entrega. Então, os processos de meditação, por exemplo, de contato com a natureza, com a água, com o mar, são muito bem-vindos nesse período que a gente está entrando. Enfim, em resumo, toda lua nova em aquário como essa, de forma geral, ela nos convida sempre a nos tornarmos mais humanos, a pensarmos além da nossa própria vontade pessoal. Não que isso deva ser negado, mas qual é a sua proposta como contribuição social? Mesmo que você não vá ganhar nada com isso, o que você pode fazer pelo próximo? Isso de alguma forma nos ajuda a desenvolver cada vez mais o significado real de aquário, onde os nossos projetos e os nossos planos de futuro são e serão maiores que o nosso orgulho.